Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto, o podcast da Dimap Sistemas. Eu sou a Shirley Lima, tenho a honra de comandar este podcast. Eu nunca estou sozinha. E aí, Karina? Tudo bem? Eu sou a Karina Guimarães, co-host da terceira temporada do Não Durmam no Ponto. Super feliz em participar desses episódios que estão cheios de conteúdos, né, Shirley? Karina de carteira assinada aqui, batendo ponto, né, Ká? Batendo ponto, viu? Com um banco de horas, hora extra, tudo computadorizado de maneira automatizada. Tudo que tem direito. É sobre isso. Dimap Sistemas, uma empresa que tem 88 anos de mercado, fornece soluções de automação comercial, estacionamento, acesso. Então, siga nas redes sociais, nos acompanhe e, sempre que puder, passe aqui para que a gente possa compartilhar e trocar experiências. Falando de compartilhar e trocar experiências, antes de apresentar a nossa convidada, que já está com a gente desde o primeiro episódio, voltou para falar, eu quero também fazer a minha auto e a minha audiodescrição, porque para a gente é importante, para as pessoas que estão só nos ouvindo e que ainda não nos conhecem, ou não tiveram oportunidade de nos ver. Eu sou a Shirley Lima, sou uma mulher negra, estou usando cabelos no formato de dreads na cor ruivo, óculos, estou com a camiseta do Não Durma no Ponto e eu tenho aqui o Dimepinho como meu companheiro hoje. Fala oi, Dimepinho. O Dimepinho é o mascote da Dimap Sistemas. Cá, e você? Bom, eu sou a Karina Guimarães, sou uma mulher branca, cabelos claros, estou de óculos e com uma camiseta verde Não Durma no Ponto. Também estou aqui com o nosso mascote, o Kairosnauta. Ele é roxinho, com alguns pontos brancos e verdes. É sobre isso. Bora falar com a especialista, né? Vamos. Momento de principais erros. A gente já trouxe aqui Cássia Modesto. Seja bem-vinda. Olá, sou a Cássia Modesto, empresária contábil, especialista em tributos, especialista também na área de departamento pessoal, founder da Contabilidade. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados escuros, normalmente preto, castanho, tá uma palhaçada esse cabelo, mas eu sou uma mulher alta, de 1,75 m, estou com um macacão verde. E estou aqui para assessorar essas lindezas hoje. Aqui o bate-papo é constante, muitas dúvidas, muitos saberes também. E o nosso objetivo é de construção, né? É de falar de informações que ajudem, né? A gente, os nossos clientes, todos vocês aí que estão do outro lado aí nos ouvindo, né, Ká? Sim, são informações muito importantes para pequenas, médias, grandes empresas, para os empresários que estão começando, expandindo. Então, aqui nós trouxemos já no primeiro episódio muitas informações relacionadas ao contábil, às legislações, ao ponto eletrônico. E hoje nós vamos falar sobre os principais erros, um assunto seríssimo, né, e importantíssimo, para que a gente possa se adequar e corrigir. Então, hoje a Cássia vai trazer alguns insights aqui para nós, como nós podemos evitar, né, alguns passíveis jurídicos e para que a gente ande tanto como colaborador quanto como empresário, né, empregador, da maneira correta, que é o ideal. Sim. E aí, pra gente ir direto ao ponto, Cássia, conta pra gente, diante de todos os cenários. Gente, vocês não sabem o que é cenários? Vocês precisam ir no primeiro episódio da terceira temporada e assistir a Cássia explicando a importância de criar os cenários, entender os cenários, porque toda a consultoria, toda a questão contábil, ela vai de acordo com o cenário ali da empresa. E eu fiquei fascinada nisso. E aí, Cássia, vamos direto ao ponto. Quais são os erros mais comuns que você vê em empresas diferentes de tamanhos cometendo? Vou começar aqui pela gestão de ponto, mas aí, como você é especialista também, né, de tributos e toda a parte contábil, fique à vontade aí para compartilhar esses erros e depois a Ká vai trazer ali insights e
te pedir informações de como evitá-los. Mas começa aí pra gente. Eu vou anotando aqui, porque eu quero depois criar um release desse conteúdo. Vou falar como empresária, né, no sentido... Eu vou falar primeiro para os empresários. Os erros mais comuns são DSR, interjornada, jornada noturna, assim, e alguns específicos, né? Por exemplo, tem aqueles períodos da gestante, que tem muita gente que não sabe qual que é os horários de descanso, qual que é os horários que ela pode fazer aquele descanso que tem. Tem os horários de entrega de atestado, quais os horários ou se houve a entrega de atestado, quanto tempo pode ser entregue até fechar a folha de pagamento. Tem também um erro bem específico, que é aquele que a gente fala, esqueci de marcar o ponto. Esqueci de marcar o ponto, e agora? E você avisa, comunica o funcionário. Vai lá, marca o ponto, e depois ele manda o comunicado para o gestor da área já colocar um comunicado lá que o ponto foi alterado. Mas aí chega a folha de pagamento, fechou a folha de pagamento e foi descontado o horário que não era para ser descontado. Então, volta toda a folha de pagamento, faz todo o retrabalho e ajusta novamente o ponto. Porque ou não foi entregue, ou não foi batido o ponto, ou não foi entregue corretamente, ou não foi entregue o atestado no onboard na hora corretamente. Então, esses são os que mais acontecem, assim, tanto para quem está fechando a folha, fazendo a gestão de benefícios, tanto para quem está ali. Tem a conferência do ponto eletrônico também, assim, e eu como empresária, eu peço para gente, assim, normalmente eu divido, né, de cada uma vez por semana, dá uma conferida no ponto, ver se o ponto está correto, ver se as jornadas estão corretas, ver se estão ok. Se estiver faltando alguma coisa, solicita por empresário, manda o atestado, se tiver de licença ou tiver algum tipo de problema, manda pra gente colocar, tanto no e-social e alavancar. Porque, assim, para não chegar no final, no fechamento da folha de pagamento, ocorrer esses problemas que ocorrem. Você começou falando, assim, os erros mais comuns e deu a largada. E aí, eu quero, né? Eu sou formada em marketing, marqueteira de formação e de coração. Disse pra você que eu tive um contábil bem, né? Sem vergonha. Passando correndo, assim, né? Passando correndo, olhando. Ah, legal, isso aqui é contabilidade. Ou para humanas. E aí, você falou assim, DSR. Pra começar, erros mais comuns, DSR. DSR seria... Conta pra gente. Então, a DSR vem de acordo, eu vou falar assim... Não, mas me fala a cicla. Essa cicla significa o quê? Só pra eu começar a me encontrar. DSR. É o dia semanal remunerado. Descanso remunerado. Eu tava com essa parte remunerada. Descanso semanal remunerado. Isso. Olha, eu tava só com no final, remunerado. Remunerado. Por que ele tem um dos erros mais comuns dos empresários? Porque, assim, tem empresas que têm cenários que trabalham de sábado e domingo, e tem empresas que têm cenário que está trabalhando sábado, e o descanso é justamente nesses dias, para o sábado e domingo. E tem empresas que a gente já coloca o descanso remunerado. Só que o que que acontece até muito dentro do escritório de contabilidade, esquece de lançar essas horas. Ah, o esquecimento de lançar as horas trabalhadas durante o descanso semanal remunerado. Exatamente. Faz, assim, ou esquece tanto lá na empresa, né, onde está o ponto eletrônico, esquece de fazer o lançamento lá, ao passar para a contabilidade também. E quando o colaborador não tem controle de ponto? Como ele faz essa gestão? Olha, para todos os empresários, todos eu estou solicitando ponto então eletrônico. Fala ali naquela... Para todos os empresários, não tem como mais ficar sem ponto eletrônico. Pode ser até aquele micro, pequeno, médio empresário precisa do ponto eletrônico. Ponto eletrônico já é uma evidência que o seu funcionário está lá trabalhando. E como você vai calcular a hora do seu funcionário? Qual o objetivo dele estar lá trabalhando? Quais são as horas extras? Como que você vai fazer esse cálculo para a folha de pagamento? Para você fazer pagar o valor da folha de pagamento, precisa estar com ponto eletrônico. Legal. O ponto eletrônico, ele é um inicial para DSR, desconto, benefícios, ele é um inicial de tudo. Quando que acontece um desconto? Como assim? Quando acontece... Você fala assim, o descanso semanal remunerado, falta o lançamento, dá um erro, o ponto é importante para controlar o desconto do quê?
Desconto do salário? Do desconto do salário, que vem direto do desconto do salário do funcionário. Por exemplo, um DSR você desconta ele, vai ocasionar mais um dia. Ou seja, ele vai ter um desconto de um dia na folha de pagamento dele. E às vezes acaba passando despercebido ou não notificando a gente. Não, ele estava aqui, por exemplo, ele só não marcou o ponto dia específico. Mas não marcou por quê? Aí a gente tem que voltar lá e falar, olha, quando não marcar o ponto, precisa estar comunicando aqui, porque a gente puxa a folha de registro de ponto dentro do escritório. Então, a gente confronta junto com os atestados que foram enviados. Se tiver alguma coisa, não for, esse dia ele não estava realmente, ele tem um atestado, mas ele também não entregou o atestado, só voltou depois na segunda-feira, vamos dizer assim, que normalmente esse atestado é de sexta-feira. Aí teve o desconto da DSR na sexta-feira. E agora... Olha as perguntas. Tá técnica hoje, né? As perguntas. Muito. Pensa que eu trabalho com ponto por exceção. Aí eu já não faço anotação. E aí eu vou contabilizar lá que eu trabalhei, mas na verdade eu não trabalhei e eu não fiz esse apontamento. Porque o meu ponto seria por exceção, então em tese eu deveria marcar a ausência, a saída antecipada. E eu não fiz isso. O ponto ficou marcado lá de forma automática. Isso gera algum tipo de erro? Não gera nenhum tipo de erro quando eu puxo a folha, mas precisa ser comunicado, porque o gestor da área ele precisa saber se houve alguma exceção naquele dia, ou se teve uma saída mais cedo, ou você está cumprindo alguma demanda de horário que ele está solicitando. Então, quando a gente integra do nosso sistema, vem a folha de pagamento, vem o ponto eletrônico que você fez. Só que agora, para a gente saber as exceções, é só conversando com o empresário. Na verdade, o gestor da área, do administrativo, ele vai passar para a gente. Tem uma exceção da Shirley por conta de trabalho tal daquele dia, mas eu estou abonando, mas será descontado. Então, tem a vertente de conversar entre as áreas e falar, não, esse será descontado, esse será abonado, esse não será feito nenhum tipo de desconto. Porque, Aí na verdade, lançado. esse desconto que deveria acontecer por uma saída antecipada, por exemplo, como ele não foi lançado... Não foi lançado. Você paga mais, como. então. O erro poderia ser o erro de pagar uma hora cheia quando ela deveria Sim, ser... o erro seria, vamos dizer assim, trabalhou 4 horas e a gente pagou as 8 horas. Por quê? Porque colocou o horário das 8 às 18, ela chegou no horário, bateu o ponto no horário, mas não foi esse horário exceto. Só que assim, se está no ponto eletrônico e não foi alterado, é do colaborador, é direito dele. Não tem Entendi. como você alterar. Agora, se foi alterado, saiu às 4 horas, teve 2 horas a mais que ela pediu, ou já foi conversado, ou ela disse que e é para descontar realmente, será descontado. Ponto eletrônico, marcou das 8 às 18, é do colaborador a responsabilidade dele marcar às 8 às 18. A não ser que o gestor comunique à área, olha, eu abonei, ou ela compensou em outro período com a gente. Caso contrário, é sempre pago pelo que está na folha de pagamento, na folha de ponto, né? Ká, e você falou muito sobre cenários, né? O primeiro episódio, eu fiquei com cenários ali. Cássia, e ponto por exceção, eu vejo, até porque a gente conversou também no primeiro episódio, sobre colaboradores em home office, que tem o controle de ponto por produtividade. Aliás, o controle de jornada pode ser por produtividade. Sim, controle ou por de jornada. Sim. E aí, eu tô com um ponto por exceção na minha cabeça, porque eu tô recebendo algumas demandas de ponto por exceção. Você tem ali, dentro dos seus cenários mapeados, que podem ser, quais são os perfis de empresa que mais podem Tem esse ponto por exceção? ter ponto por exceção? Você recomendaria ou você fala, acho melhor não, acho que dá pra ir, vejo com bons olhos, não sei. Tem. Tem, né? Que não, vou falar que não tem, porque tem. Eu acho que, normalmente, eu acredito que as empresas de TI precisam instalar esse ponto por exceção. Sim, porque eles, assim, têm uma jornada de trabalho, só que a jornada de trabalho deles, às vezes, é interrompida. Às vezes, eles, por exemplo, cumprem um horário, por exemplo, 6 horas um dia, no outro dia você cumpre 9, no outro dia você cumpre 3. Então, eles não têm uma demanda, assim, lógico que eles têm um servidor para cuidar tudo, só que eles não têm umas exceções que cabe ali. Então seria legal eles terem o ambiente para eles poderem
trabalhar com essas exceções. Trabalhar, incluir as Isso. exceções, documentar as exceções. Exatamente, porque o cenário de trabalho deles é muito diferente de empresas de TI. Eu tenho uma só empresa de TI lá, e assim, inclusive ele cuida do meu servidor. E no outro dia, aconteceu de um hacker entrar no servidor à meia-noite, ele teve que acionar todo mundo. Aí a jornada dele, você vê, fez uma outra jornada. Eles entraram meia-noite e saíram às 6. Porém, de dia não trabalharam. Você vê que eles trocaram a jornada, a gente pagou a hora extra, ele pagou a hora extra, tudo certinho. Só que você vê que tem umas exceções. Aí no outro dia eles foram entrar às 4 horas da tarde. Aí, de novo, normalmente ele trabalha com algumas outras empresas multinacionais. E aí, de novo, tentaram entrar no sistema. Então, tem várias exceções no que ponto deles. acontecem ali, Sim. que seria importante eles E documentarem. então, aí eles ficaram de vigilância e mudaram o horário de quem entra Seria às sobre 8. aviso ou não tem nada a ver? É uma coisa totalmente diferente, né? Não. Essa coisa de ficar, de entrar ou fora de jornada. Não seria um sobreaviso, porque eles têm a jornada dele definida. Só é a exceção mesmo, porque mudou a regra, entendeu? Entendi. Porque eles trabalham com aquela demanda e, de repente, fez uma demanda muito grande. Ocasionou um movimento ali. Então, eles precisam mudar. Uma hora extra diferenciada ali, Uma né? hora extra diferenciada a gente tem que aplicar e tem que tomar cuidado para a folha de ponto, entendeu? Porque todo mundo aceitou. Então, se você aceita aquilo, tem umas variáveis ali que a gente tem que estar colocando lá. Então, é uma exceção. Então, empresas de TI, ponto eletrônico, sempre deveria colocar com exceção. Legal. Eu Bom acho, saber. assim, é um bom cenário para eles evitar entender. Porque, assim, eles são uma exceção de várias outras coisas, assim. E, normalmente, até tem as pequenas que eu faço imposto de renda de clientes, que ele tem 3, 4 funcionários, tem um ponto eletrônico de acordo com que eles trabalham, mas, assim, precisa de uma exceção, porque eles não têm uma jornada das 8 às 18, ou das 9 às 18, ou das 5. Eles têm uma jornada de trabalho muito exclusiva deles mesmo. Sim. Bacana. E hoje, né, a gente já tem dentro do ponto eletrônico várias formas de gerenciar, né? Tanto a Sim. exceção, quanto o horário flexível, né? Hoje a gente vê que tem as startups que trabalham aí com a jornada mínima e a jornada máxima, né? E aí acaba flexibilizando, mas tendo como fazer esse controle, né? Porque antes era tudo muito redondo e acabava não Sim. tendo essa possibilidade, né? Eu posso entrar 10 horas, mas o meu horário é às 8, então se eu entrar às 10, dá 2 horas de atraso, eu preciso ajustar. Hoje já existe ferramentas, né, que possibilita a gente ter essa flexibilidade. E voltando aqui nos erros um pouquinho, esse tipo de erro que você comentou, Ká, é linear? É tanto para pequenas, médias e grandes empresas? Ou você consegue identificar alguns erros são mais nas pequenas e microempresas, alguns outros nas grandes, nas multinacionais, outros nas médias? Você consegue relacionar ou é linear em todas? É linear, em todas, assim. E às vezes é até o mesmo, assim, mesmo problema da pequena, o mesmo erro da pequena é o Vai de se uma grande. repetindo. Ele vai se repetindo numa grande, assim. É mesmo conversar, comunicar, passar os comunicados. Olha, isso não pode, isso tem esse devido horário, essa pessoa tem um horário excepcional, então precisa comunicar. Mas, assim, é independente. Se tem a pequena com 20 funcionários, se tem a grande com 200 funcionários, os erros, assim, são os mesmos até, se você E qual desses erros, assim, é aquele erro que pegou ali é passivo trabalhista? É assim, você fala, cara, isso aqui não tem nem como discutir. Você tem algum exemplo de coisa que você fala assim, meu amigo empresário. Extras é uma coisa que, assim, é um passivo trabalhista, assim, que o Ministério do Trabalho está muito em cima, porque é verdade, né? Existe o descanso remunerado justamente por conta disso. Aí ultrapassa do horário de trabalho do funcionário, principalmente eu que trabalho com indústrias, vamos dizer assim, o horário de trabalho é 8 horas, só que daí o funcionário está dando uma máquina lá 10 horas, 12 horas, assim, de segunda a sexta, tudo bem, mas assim, dias exaustivos, trabalhando porque tem que entregar uma demanda. Então, assim, no final, as horas daquele funcionário está, assim, por mais que ele faz o contra-cheque lá, faz o pagamento das DSR, isso é o que mais tem demandado. Chama atenção e demanda. Porque hoje em dia tá muito em alta a saúde do colaborador. Sim. Vamos falar de saúde do colaborador, saúde na gestão de pessoas, você tem que trabalhar com a saúde, assim, ele precisa ter um descanso, ele precisa ter uma área de trabalho onde que ele possa trabalhar das 8 às 18, mas ele precisa descansar, tem o descanso dele, tem algumas coisas que faz parte disso, né? Então,
o Ministério do Trabalho está muito isso, porque teve uma grande alta, né, em burnout, depressão, várias variações, inclusive alguns passivos trabalhistas acontece isso, né? Ele falar que depois das horas exaustivas dele, ele desenvolveu um burnout, porque eu trabalhei tanto, me sacrifiquei tanto pela empresa e no E ele final comprova com as horas extras ali, comprova né? com as horas extras e médico, né? Você vai no médico e o médico falou: o que que você tem? Por que que você não está conseguindo trabalhar direito? E ele vai explicando, vai falando. A psicanálise, terapia tá aí, hoje em dia justificando tudo, né? Porque ele tá trabalhando insalubre, né? De Então, formas, assim, mesmo que a gente pense assim, olha, eu vou ter hora extra e eu vou fazer o pagamento dessas horas adicionais, o correto seria não ter tantas horas extras por conta tantas também da horas questão da extras. saúde do Saúde colaborador. mental de todo colaborador, assim. Tem as horas extras? Tem, porque tem uma demanda, né? E normalmente as indústrias que a gente trabalha, eles têm umas demandas para entrega, ok. Mas assim, então o contrato, eu sempre falo, o contrato também um temporário para ajudar nessa manutenção. Dimensionar, né? Porque daí você ajuda também. Contrato temporário. Ah, ele é temporário, ele não tá trabalhando aqui, mas ele vai fazer o trabalho junto com o que tá na máquina, porque normalmente isso vem das pessoas que mais fazem essa operação. Eu já identifiquei isso, o advogado identificou isso, falou, contrata um temporário ou contrata uma outra pessoa que pode te ajudar no serviço de terceiros com ele, uma outra empresa, que hoje em dia tem muito isso. O serviço de terceiro, ele te ajuda a entregar lá, você vai pagar lá o serviço de terceiro e o INSS e vai pagar o seu funcionário, ele vai ficar muito melhor na entrega. E deixa eu fazer uma Bora! pergunta, A gente Cá. adora a Cássia aqui. Tem empresários que ainda contam com a sorte e preferem assumir o risco de permanecer sem? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Vocês estão com algumas perguntas. Estratégicas. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu atuo como especialista em transformação digital, mas num trabalho consultivo. E eu tive uma reunião muito curiosa, né, há algum tempo com um cliente do agro, e eles não têm controle nenhum de ponto, e por conta dos passíveis, né, das ações, eles querem implementar o ponto. E aí eu gosto muito de ouvir e conhecer o cliente. E eu estava com o RH e com a advogada da empresa, e a advogada estava horrorizada com o que a pessoa do RH estava falando que fazia, e a advogada estava desesperada, anotando. É assim mesmo. Porque ela falou, gente, a gente conta com a sorte. E eu fui muito, muito franca. Eu falei, gente, eu acho que vocês precisam organizar. Não é uma questão de solução, a gente não tá falando de sistema, porque sistema vai atender vocês tranquilamente. Vocês precisam organizar a casa, vocês precisam organizar o efetivo de vocês, porque ela falou assim, eles acham ótimas horas extras, porque chega lá no pagamento, eles estouram, né, de hora extra, mas assim, entra 8 horas da manhã, sai 2 da manhã. Caraca. Então, assim, eles trabalham, não tem interjornada, intrajornada, descanso mínimo entre as jornadas, né? E ela falou, eles acham bom, porque chega lá no final, eles recebem. Ok, eles recebem, só que entra naquilo que a gente falou, né? E a saúde, como que fica? E ela falou, e a responsabilidade? Porque aí eu falei pra ela, a questão, tem colaboradores, e principalmente de alguns ramos, que eles não conhecem os direitos trabalhistas, e muitos trabalham como em situações análogas à escravidão, justamente por não conhecerem os seus direitos trabalhistas. Então, para eles, o dinheiro tá na conta, tá ok. Eu falei, mas e a responsabilidade da empresa? E vocês, como empresa, como é que vocês se sentem? Né? Então, assim, eu tô falando com vocês, não tô falando como consultora, como vendedora, não, porque aqui eu colocaria um ponto, mas assim, eu preciso que vocês arrumem a casa de vocês, porque o que eu tenho aqui, eu sei que vai atender vocês. Só que eu vou ser sincera, vocês vão produzir ainda mais provas contra vocês. Isso é verdade. Exatamente o que eu ia falar agora. Você só tá produzindo provas. Você, por mais, assim, você tá colocando um olerite lá que ele trabalhou, por mais que ele esteja colocando, eu ganhei R$1.500 ou um salário mínimo, tô colocando R$2.000 lá de hora extra. E É o tem dobro do tem seu empresários salário. que assumem esse risco, porque ela falou claramente, a gente conta com a sorte quando a Você quer gente saber tem a um verdade ou não? relacionamento. A gente quer saber Quer a saber a verdade. Tem gente que gosta de assumir o risco. Só que assim, hoje em dia, a legislação ela ficou muito severa. Por quê? Por conta do meio social. Você lança tudo lá. Você lança a folha de pontos lá. Ou seja, está muito mais fácil de você trilhar o seu caminho para você achar isso. Se está errado ou não,
existe caminho. Então, assim, anteriormente, assim, era mais, assim, o caminho era mais acirrado. Agora, o caminho tá ficando mais estreito, por diversos e outros motivos, assim. Então, corre o risco? Corre. Só que você depois não esquece do passivo trabalhista. E, assim, por mais que às vezes aconteça, o funcionário não colocou no passivo trabalhista. Mas o Ministério do Trabalho também está colocando algumas multas assim. Teve uma multa bem salgada de um cliente que ele falou: não tem como pagar, vou ter que pedir um empréstimo. A gente entrou com revogação, o Ministério do Trabalho não deu e ele tinha que pagar aquele valor justamente por falta de cartão de E, ponto, horas de trabalhadas exaustivas. Então, tem que tomar, assim, é grandes cuidados. Você quer assumir um risco, só que você tem que esquecer. Assim, a gente esquece que está numa era muito digital, né? Então, tudo é assim, além de o ponto e social, tá tudo uma coisa linkada com a outra. O Olerite, a contra-cheque que ele assinou, por mais que esteja lá, ele ganhou um certo valor lá de hora extra, mas ele está comunicando ali que aquele valor que foi para o social é uma hora exaustiva, porque está acima do valor do que foi contratado para ele. Então, assim, uma coisa comunica a outra. e quando o empresário não tem como comprovar através do ponto eletrônico, através do Olerite, a Justiça do Trabalho, ela acaba sendo pró-empregado? Pro empregado. Totalmente a favor. Todas as ações, assim, que eu tenho na empresa, assim, que aconteceram, assim, também não foram muitas. Mas quando você não tem um cartão de ponto, a palavra é do empregado. E você falou um pouco sobre algumas multas, né? Uhum. Essas multas, você sabe, assim, a média, assim, elas variam, assim, de que valor, assim, pra gente... Depende muito, né? Assim, depende muito da jurisdição que ele vai mandar, mas, assim, Quando a já gente tá vi. falando de hora extra... Então, por conta da horas exaustivas, tem de 280 mil, de 120 mil, de 40 mil, 60 mil, depende muito do fiscal. Quando ele foi lá no Ministério do Trabalho, ele olhou, porque o fiscal também, ele pode ir lá acionar pelo e-social mesmo, ele pode dar uma olhada, ver o que está acontecendo lá, e ele vai lá na sua própria empresa, dar uma olhada, se tem os cartões de ponto tá certo, e agora também ele tem uma nova jurisdição que ele pode questionar o funcionário qual o seu trabalho, qual que é o seu horário de trabalho, qual que é a sua função. Então, assim, tem que estar equiparado. Folha de pontos, tudo certinho, equiparado. Equiparado. E não necessariamente o empregado acionando. Não. A própria Justiça do Trabalho, se Justiça ela pode, tiver um sim. insight, ela vai Só que lá. hoje em dia, algumas coisas também estão funcionando a favor do empregado, porque ele também está fazendo uma reclamação. Ai, tá trabalhando exaustivamente ou tal funcionário está trabalhando mais que o horário dele. Aí também é uma reclamação interna, você não consegue verificar e só o fiscal mesmo no Ministério do Trabalho vai lá verificar se aquela é verídico aquele fato que está lá. Um erro no sentido de você ter hora extra e realizar um acordo verbal de banco de horas. Isso é um erro? Isso pode ser considerado como um erro? Sim, é um erro, porque banco de horas, Ele tem que ser 100% homologado? 100% homologado. Tem que ter acordo formal assinado do banco de horas, ou que ele tem um tempo de banco de horas, passou do tempo, assinar, vou pagar esse banco de horas tal, e ambos têm que assinar e ambos têm que estar de acordo. Porque às vezes eu vejo, assim, alguns combinados. Ah, a gente combinou aqui, né, que ele vai trabalhar um pouco a mais, mas depois ele pega um dia de descanso e tal, mas isso não existe, nada um pouco formalizado. E isso, no futuro, pode trazer consequências. Traz várias consequências, porque até que você combinou alguma coisa verbal, depois de um ano ninguém lembra. As O palavras colaborador voaram. pode entrar com um passivo trabalhista informando, olha, eu não recebi, ou esse dinheiro que foi Ou pago, não descansei. eu não descansei, eu tive horas exaustivas, o meu trabalho não era esse, e o Ministério está a favor. Aí ele fica a favor do empregado. Porque ambos vão ter que provar, né? Quando você Ambos não têm tem a que provar. formalização. Sim. E aí, nesse caso... Só que é mais a favor do empregado. Porque ele estava trabalhando lá, ele que tá salientando, olha, eu tive essas horas exaustivas, eu trabalhei esse tanto. Tudo bem que alguns juízes pedem testemunha, né? Mas assim, até chegar nesse veredito,
é muito a favor, assim. De 10 ações que a gente teve, 7 foram a favor do empregado. E tem um período, olha eu. Tem um período, assim, que o mercado tá aquecido e aí os fiscais falam, vamos... Hoje em dia já não tem mais. Não tem mais? Antes era Mas- essa época aqui. Essa época. Você não iria me ver sentada aqui. Essa época, assim, era muito, assim, tanto trabalhista como fiscal mesmo, ICMS. Então, eles estavam tudo dando umas passeadas aí. Supermercados, tudo. Então, essa era uma época muito sobre isso, né? Para eles verificar, porque, assim, esse ano tá se fechando. Então, vai abrir o novo calendário. A gente chama o novo calendário de tributação. Então, para verificar se essa empresa tá toda certa nesse ano, eu vou dar uma olhadinha, uma vasta corrida em algumas empresas, assim, para dar uma olhada, assim. Hoje em dia acontece bastante ainda em supermercado, né? Porque por conta das cargas de horário, né? Tem pessoas que têm, assim, aquela intrajornada, tem DSR, então você tem que Explica prestar pra atenção. gente a intrajornada e a inter. Porque o pessoal fica Explica, muito vai. confuso com a inter e com a intra. Explica pra gente. Vou até anotar. Olha, faz tanto tempo que eu não faço intrajornada. Gente, eu sou uma empresária. Ou seja, eu não vou conseguir explicar a intrajornada agora, mas a intrajornada é no intervalo, tá? Já tá dizendo. Intervalo, tá? Um intervalo, por exemplo, se eu trabalho das 8 às 18, você pode me corrigir se eu estiver errada, porque eu também não estou lembrando aqui. O departamento pessoal vai brigar comigo, falar, nossa, por isso que você senta pra fazer reunião, esculacha nós. Mas a intrajornada, ela tá, tipo, de uma jornada para outra. É isso, né? E a inter, eu não sei, eu não lembro. Minha Eu cabeça também não deu lembro. branco, assim. Eu já tava estudando legislação. Por isso que ela tá te perguntando, entendeu? Tô passando a Eu bola. confundo sempre, aí eu sempre... Eu confundo recorro. sempre aquela intra com a... Tem uma outra. Eu falo assim, Dani, explica pra mim. Aí a Dani sempre explica, né? Tem um intervalo, né? Tem intervalo em uma e em outra. É. Agora, eu só não sei explicar realmente esse intervalo. A gente vai mas trazer esse Eu ponto. vou trazer esse ponto aí, que é um Isso. ponto bem essencial, principalmente para portaria, assim, quem trabalha com E portaria. gera dúvida, né? Porque fica com uma é muita o dúvida. descanso entre as jornadas Isso. e a outra é o horário do intervalo, né? Quando Isso. você faz menos do que o seu horário de intervalo. Olha, Tá vendo? pode contratar ela. Ela já é Eu já sou contratada. contratada, você esqueceu? Eu já sou contratada. Carteira Eu já assinada sou aqui. carteira assinada aqui, gente. Gente, Mas arrasou. é melhor às que- 11 horas que você tem que ter entre Descanso uma mínimo, descanso mínimo entre Isso. uma Uma jornada e a outra. E a outra se trata do intervalo. intervalo. Vamos É. supor, eu tenho 1 hora de almoço, mas eu fiz só 30 minutos. Exatamente. E aí, Gerou de hora Gerou extra sobre do o intervalo. almoço. Uhum. Isso mesmo. E que é hora extra, não sei. Aí a gente teria que chamar quem? A Daniela Zabo. Isso. Pra falar pra gente se é hora extra 100% na hora do intervalo. Porque tem essa questão também, né? Tem a Tem Dependendo. uma porcentagem também. É. Normalmente é 70% ou 100%. Lá nos cartões lá. eu E um vejo. dos erros é esse, né? De não pagar do colaborador ter 60 minutos de intervalo, fazer ele só fazer 30 e não receber a hora extra. né? Mas não, assim, estipulando na gestão de pessoas, não tá mais aceito, assim, Não nas tá? empresas. Não, você precisa fazer seu descanso. Porque existe um momento, assim, que você precisa descansar. É a mesma coisa que você precisa esvaziar um pouquinho para ir lá e retomar o serviço novamente. Então, que assim, essa empresa que eu citei, que eu tenho 200 funcionários lá, que é uma empresa de cimento e material de construção, precisa. É Mas, necessário ter ó, 1h15 de intervalo. Por mais que você fale, você vai pedir pro gestor, eu preciso sair 30 minutos. Então, tá bom, aí você sai às 17h30, mas o seu horário de almoço específico é um descanso. Que às vezes acontece isso, né? Os Eu vou combinadinhos. almoçar só 30 minutos. Porque eu quero sair 30 minutos mais cedo. Não Uma tá coisa não mais. compensa a outra. Não está Isso é um mais. erro. É, por conta Ouviu, do Jimmy? descanso. Não pode. Por Fala. conta do descanso, eles não Não estão pode. mais aprimorando. Pelo menos, assim, 90% das empresas que eu trabalho, eles não deixam mais. Eles fazem um acordo, então 30 minutos, você sai 30 minutos mais cedo, justifica, pede uma justificativa. Mas faz o intervalo. Mas faz o intervalo todo, de 1 hora, de 60 minutos, de 1h15, independente. O Mepinho tá aprendendo aqui comigo hoje. Entendi. Porque tem esses combinadinhos, né? Os combinadinhos tem que tomar cuidado pra não sair caro depois, né? Sair aí variando de 40 a 200. 120 mil.
os variadinhos, assim, isso porque a gente tá falando de, tipo, alguma coisa, assim, do Ministério da Justiça de verdade. Agora, também tem ações trabalhistas, né? Porque uma coisa é se você ser atuado pelo Ministério do Trabalho, outra coisa é a ação trabalhista. Então, tem 2 passivos, né? Não tem só um. Ô, Cássia, você respondeu pra Karina que não existe, que existe erros que acontecem, né, tanto em pequena, média e grande, muito parecido. Mas qual é o erro da largada daquele empresário que era eu equipe e que passou a ser mais uma pessoa, 2 pessoas e vai chegar ali até seus 5 colaboradores e tá nesse processo de expansão e que você olha lá e fala, nossa, que legal, a folha de pagamento dele agora tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e aquele errinho de largada que já acende assim uma luzinha em você que você fala, deixa eu conversar com esse cliente aqui para ele poder perceber que ele está crescendo e gostaria que ele crescesse de uma maneira organizada. É o ponto eletrônico, gestão de ponto. A primeira coisa, quando você conversa, e já aconteceu, tem inclusive até um cliente, assim, de exemplos, tem até no escritório mesmo. Era um, aí depois 2, aí depois agora tem um estoquista. Mas tem uma questão na portaria que até o 20 ponto funcionários. é acima de Obrigatoriedade é 20 funcionários, sim. acima de 21, né? É, acima de 21 funcionários. Só que, assim, 20 funcionários. se você for cumprir a risca, como você vai ter um processo, assim? Como você vai ter, assim, eu sempre falo, uma base do que você está fazendo o pagamento. Ponto em cima do pagamento. Então, como você vai saber se ele trabalhou às 8 horas? Como você vai trabalhar a gestão de benefício? O que é para descontar? O que não é para descontar? Acontece de fazer naquela folha, só que hoje em dia é sistema. Não tem mais. Tá. Agora... Então, independente disso, para quem está crescendo, expandindo, né, uma empresa que é pequena, Sim. mas que está operando, você indica de fato que... Indico que para que tenha ponto eletrônico. Parece que eu tô querendo vender, mas... Não, porque é o essencial, sabe? Os Porque... processos não são só de empresas acima de 20 funcionários. Não. A responsabilidade com a saúde mental, com os pagamentos, né, em dia e de maneira leva correta, uma coisa a outra. é independente da quantidade de funcionários. Se você tiver um, você tem que fazer de maneira correta. Se você tiver 50, você tem que fazer de maneira correta. A diferença é que fazer de um na mão e fazer de 50 é mais difícil. É a única diferença. Mas o que a gente fala... Fazer na planilha, né? Exatamente, é mais trabalhoso. É trabalhoso mas isso não... porque você vai fazer 50. Não. Mas assim, se você for fazer 5, aí a pessoa fala pra mim, mas eu quero que você calcule a hora extra. Eu falo assim, mas da onde? Como? Você tem algum registro? A partir de qual princípio? A partir de que origem que eu vou fazer esse cálculo? Tudo que você faz um pagamento é em cima de algo. Você faz o Legal. pagamento em cima de alguma coisa que aconteceu. Um fato gerador ali que aconteceu. Vamos falar que nem a contabilidade. A gente faz um fato anterior que aconteceu, que você está fazendo o pagamento. Você trabalhou mês passado e está recebendo esse mês. E de qual fato que eu vou tirar para você? Hoje eu estou recebendo esse salário, mas essas horas extras saiu de algum fato. Ô, Cássia, falamos do cara pequenininho que tá crescendo. E do cara grande, que você fala, nossa, meu, isso aqui, as empresas são grandes. Eu já vendi de map, nem eu vou conhecer você. São estruturados e ainda cometem erros, assim, que são... Era a Daniela que fez o cursinho comigo, né? Era a Dani. Da última vez, eu conversei com ela, eu falei assim, eu não sei, o empresário, na minha visão do empresário, é porque ele não mexe no sistema lá, porque a DMAP oferece tudo que ele precisa tá ali. Gente, Tudo. Ouviu de mapinha. Eu tive que sentar com um dos empresários e falar, o relatório que você precisa tá aqui, o relatório de horas tá aqui, o relatório de premiação que você quer contar de tal ponto, quem trabalhou mais, de produtividade, tá aqui. Então, é não conhecer. A falta de não conhecer o sistema. Não conhecer o sistema. Eu não sei se é a falta de também, às vezes, eu tô sem tempo para olhar ou explorar o sistema, assim. Entendi. Porque eu também tenho, porque tem acesso a nós lá também, mas assim, eu vou me abrangendo porque eu quero entender como ele funciona. Só que eu tô de um lado, o empresário tá de outro. Então, agora, quando é de map, lá na contabilidade, a gente fala, pede para a gestora da área vir fazer
um cursinho ou falar com a gente sobre algumas coisas que tem lá. Fazer o que treinamento, são né? excepcionais para ela começar a entender. Não tive mais problemas. Eu, E- empresária aqui, revendo de uma outra forma. E tem entendeu? uma questão também que o empresário, ele tem várias coisas pra Então, fazer. por isso que eu falei, tem várias demandas. Aí você não vai ficar querendo fazer um treinamento. Mas às vezes, a demanda que você tem de fazer um treinamento é aquela planilha do Excel que você está tentando fazer a premiação. Lá está disponível E aí, clique. assim, ao meu ver, o empresário, ele vai ter o quê? Um time, né? E Então, aí, seria esse um empresário time tem que mais tem que robusto, ser ele capacitado para sim, a poder... gestão administrativa. Tanto que eu chamei um dos nossos clientes e falei, olha, você pede toda hora. Porque o que aconteceu também na contabilidade? Eu percebi que tem relatórios duplicados. Sendo que você tem NetMatch, por que você está pedindo para mim um relatório? Porque, será que é confiança? Ele tem o Ou ele relatório quer no cruzar sistema, a informação. mas Era aí a muito contabilidade mais... mandando, ele sente mais seguro do que o que a contabilidade manda? Não, ali é muito mais eficiente até para ele ver os números, os dashboards lá, é muito mais seguro, porque eu tô lançando lá num Excel apropriado do ponto eletrônico que eu tirei. Mas se ele fazer lá sozinho, ele consegue tirar um relatório. Tanto que eu falei, tem um cliente hoje em dia, ele nem liga mais. Ele vai saber o que eu tô falando dele. Na contabilidade, porque a gente ensina a gestão financeira dele e a gestão de... Na verdade, é a gestão administrativa, né? Que a gente ocasionou para ela, faz o treinamento, pede para eles, tem um suporte ótimo deles para ela fazer o treinamento. E ali ela parou de pedir relatórios, parou de pedir frequência, parou de pedir várias coisas que tem dentro do sistema. O sistema tá ali para te ajudar. Então, não é só você encontrar uma ferramenta, cartão de ponto, é isso. E o que mais? O que o sistema pode te oferecer? O que a Admap pode te oferecer? Porque tá ali, tá tudo ali. Então, assim, alguns clientes já não acessam mais a gente porque a gente vai dando a informação. Tá tudo ali. Então, a gente só faz a gestão do ponto. Né? A gente faz a gestão do ponto, gestão do benefício, inclui no E-Social, faz a folha de pagamento. Uma coisa vai acarretando na outra, entendeu? Funciona como efeito carretilha, é uma do ladinho da outra. Mas se você faz algumas coisas, você não precisa tanto estar dependendo de mim, né? Porque daí você fica dependente da contabilidade com relação a algumas coisas. Lá você consegue trabalhar sozinho. Ele, no outro dia, ele falou, nossa, eu consigo ver aqui um relatório. Falei para você consegue ver todo aí. O sistema está aí para você. É a mesma coisa, você contratar um sistema da contabilidade. Se você não mexer nele, não angariar ele, eu não consigo ver cenários. Boa. Cá, a gente tá encerrando, Karina e Cássia, encerrando o segundo episódio da terceira temporada. Primeiro episódio a gente trouxe noções básicas para departamento pessoal. Esse segundo episódio a gente falou muito sobre os principais erros, né, Sim. ocasionados ali e como evitar esses erros, né? A Cássia trouxe pra gente muitos insights e falou sobre a importância do controle de ponto. Parecia que a gente queria vender, mas a gente não quer vender, de verdade. Mas a gente quer o quê? Saber, assim, como Veio que a ao gente... encontro. Veio ao encontro, né? A gente quer saber, assim, não, como errar, porque, assim, uma multa, um passivo trabalhista, né, de um valor que pode ser investido no crescimento da empresa, no desenvolvimento de novas soluções. Então, o que a gente quer? A gente quer a economia girando, as empresas crescendo, as pessoas sendo bem pagas, né? As pessoas com a saúde em dia, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer isso porque vocês que são nossos amigos, parceiros, colaboradores, né? E o que a gente quer é cada vez mais ser um país em desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento, expansão, né? A gente exatamente. Fala, né? Porque quando a gente fala de passivo, é assim, tá tirando do caixa de um cliente. É um retrocesso, né? E eu falo, quando você fala em investimento, em expansão, novos funcionários, novas máquinas, apropriando novos resultados, angariando Mas é importante para faturamento. fazer a lei valer. E Também. os processos, né? E as pessoas se atenderem ali aos processos. Tudo são processos, muito importante. assim, mas é bem importante para você se pensar, não tá funcionando. Sim, as coisas funcionam. O Ministério do Trabalho funciona. Tá de olho. A ação trabalhista também funciona muito, assim, a favor principalmente do empregador. Então, legal. Presta atenção. Estamos terminando nosso segundo episódio da terceira temporada. Foi incrível. Mas a Cássia continua com a gente, porque a gente ainda tem mais especial departamento pessoal para você que atua na área, para você que quer conhecer um pouco mais. E para aquele que pensa assim, acho que eu quero trabalhar com o departamento pessoal, vou conversar com o time da Admap ali, de repente eu já, né, aprendo a mexer na solução, já faço uns treinamentos. Então Sim. já conta com a gente. Quero te agradecer por estar comigo.
em mais essa mesa, né? Mais esse episódio. E também te agradecer, Cássia. Foi bem valioso. Muito obrigada pela oportunidade. Conte comigo, se precisando de mim, pode me achar nas redes sociais, Cássia Modesto, LinkedIn Cássia Modesto. Sabe me encontrar. Segue a Cássia, segue a Karina, me segue e, acima de tudo, segue a Dimap. Olha, segue o Dimapinho e o Carosnauta. E agora, olhando todas para a câmera do meio, pra gente não errar, no 3 você pode mandar um não durma no ponto, viu, Karina? Certinho. Combinado? Gente, muito, muito obrigada. 1, 2, 3. Não durmam no ponto.